Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 9 da disciplina de Fundamentos da Tecnologia da Informação. A disciplina está inserida em um curso de desenvolvimento de sistemas e hoje vamos falar sobre tecnologias multicore. Apesar do nome, é algo que vocês devem conhecer bastante, certo? Vamos começar a aula recapitulando, na verdade, o que vimos na aula passada. E a gente vai começar mostrando este processador. Na aula passada, vimos que ele trabalha com uma frequência mínima de 400 MHz e uma frequência máxima de 500 MHz. O que isso quer dizer? Que ele consegue trabalhar com 400 a 500 milhões de ciclos por segundo, certo? O meu segundo processador, ele tem uma frequência de 3 a 4,5 GHz. Na pior das hipóteses, ele trabalha com 3 bilhões de ciclos por segundo e, na melhor das hipóteses, com 4,5 bilhões de ciclos por segundo. O que me possibilita ter uma melhoria tão grande entre um processador e outro? É justamente o que a gente chama de tecnologia multicore, certo? O que é a tecnologia multicore? É a tecnologia que nos permite ter mais de um núcleo no nosso processador. Multi quer dizer muitos, certo? Então aqui, vocês estão vendo um exemplo de processador com dois núcleos. Aqui, dois núcleos. E aqui um processador com apenas um núcleo, certo? O processador que tem dois núcleos é comumente chamado de dual core. Dual 2, core núcleos. Então, dois núcleos, certo? Como que eu vou chamar um processador de 4 núcleos? Vai ser quad-core, certo? E se o processador tiver 6 núcleos, ele vai ser chamado de 6-core. E por fim, se ele tiver 8 núcleos, octa-core. É muito normal quando vocês vão comprar os celulares de vocês, tá lá na descrição do celular dizendo: celular com processador quad-core 1.3 MHz, quer dizer que são 4 núcleos trabalhando com 1.3 de milhões de ciclos por segundo. Celular octa-core com processador de 2.5 GHz, são 8 núcleos octa-core trabalhando com 2.5, ou seja, 2,5 bilhões de ciclos por segundo. Aqui eu tenho duas grandes representantes no ramo de processador. É a Intel e a AMD, certo? Se vocês virem em algum lugar esses nomes, Core i3, Core i5 ou Core i7, saibam que está sendo falado da Intel. Esse nome é patenteado e se qualquer outra empresa tentar usar os nomes Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, a multa vai ser bem baratinha, certo? Professor, e como que a AMD representa a quantidade de núcleos do seu processador? É só você olhar para essa parte de baixo aqui, que tem X4. Significa que o processador tem 4 núcleos, perfeito? Intel é a marca, só para ficar claro, e aqui a marca é AMD. Agora tomem muito cuidado com o que eu vou falar para vocês agora. Clock não é sinônimo de velocidade. Por que eu estou dizendo isso? Vamos aqui trazer dois processadores fictícios, tá? Isso aqui é fictício. Eu tenho um Pentium 4 com 2.1 GHz. E eu estou dizendo que este Pentium aqui é single core. O que quer dizer single core? Single é solteiro, então single core é um núcleo, certo? E eu tenho este segundo processador, Intel Core i3, de 1.5 GHz. E eu estou dizendo na questão que ele é dual core. O que quer dizer dual core? 2 núcleos. Certo? Então, meu primeiro processador tem um núcleo trabalhando com 2.1 e o segundo processador tem 2 núcleos trabalhando com 1.5. Quando eu tenho um núcleo trabalhando com 2.1,
a minha frequência total é 2.1. Quando eu tenho dois núcleos trabalhando com 1,5, eu multiplico o trabalho dos núcleos. Então eu vou ter 2 vezes 1,5, totalizando 3 GHz, certo? Então, apesar do computador de cima, do processador de cima, ter uma frequência maior, o processador de baixo é mais rápido, porque no total da multiplicação de todos os núcleos pela sua frequência nominal, eu tenho uma frequência superior. Então eu consigo executar mais operações no meu processador da Intel. Perfeito? Exemplo de questão cobrando essa parte de processadores, né, de clock e tudo mais. A velocidade medida em ciclos por segundo, que regula o funcionamento da CPU ou do processador nos computadores, é determinada por resposta letra E, clock, tá? Quando a gente fala de MIPS, estamos falando de arquitetura de computadores, time e stamp não tem nada a ver com esse tipo de assunto, e BPS também não. Então a nossa resposta correta vai ser clock, ele que dá a nossa frequência em ciclos por segundo, certo? Para finalizar a aula de hoje, vamos falar aqui sobre arquiteturas de 32 e arquiteturas de 64 bits. Quando eu falo em 32 bits ou 64 bits, eu estou falando da quantidade de instruções que eu consigo executar naquela arquitetura, certo? Inicialmente, a gente tinha uma arquitetura de 16 bits. E aí, como que eu sei quantas instruções eu calculo em uma arquitetura de 16 bits? Vou trabalhar com potência de 2. Ao elevar 2 por 16, eu vou ter 65.536 instruções. Então, esta arquitetura consegue trabalhar com este valor de instruções, certo? E aí, a arquitetura de 32 bits trabalha com 2 elevada a 32 instruções, que já dá um número de aproximadamente 4,3 bilhões, certo? Já é um número bem expressivo. E se a gente voltar naquele slide que mostrava o nosso processador Core i9, ele já trabalhava com 3 a 4,5 bilhões de instruções, certo? Como esse processador trabalha com mais do que 4,3 bilhões de instruções, aproximadamente, surgiu a famosa arquitetura de 64 bits, certo? Se eu pegar 2 e elevar a 64, eu vou ter esse número aqui absurdamente grande. E isso significa que os meus computadores conseguem realizar até essa quantidade de instruções por segundo. Professor, que número é esse? Meus caros, nem eu sei lhes dizer. Mas eu garanto que um dia os processadores vão bater esse número. E aí vão surgir arquiteturas de 128 bits. E para saber a quantidade de instruções que eu vou ter que trabalhar com ela, eu vou ter que ter 2 elevada a 128 instruções. Para vocês terem noção do tamanho do número, é multiplicar esse número aqui por ele mesmo. Vai ser um número absurdamente grande. Perfeito? Finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula falaremos sobre a diferença de bit e byte, que são 2 termos muito importantes na área de computação, para depois começarmos a parte de sistema de numeração. Então, deem uma olhada no material complementar de vocês, façam as atividades propostas e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!